Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Você por aí, hashtag Partiu Pensar no ar. Hashtag Partiu Pensar no ar. Hoje é terça-feira, dia de pensarmos juntos. E eu queria que você viesse comigo. Vem comigo. Vamos juntos, porque Tá na hora de refletir melhor do que ontem. Esse é o desafio, né? Degrau a degrau, não tem outro caminho. Então, bora lá, vem comigo. Se bobear, vou te pedir para trazer alguém na próxima vez, porque nós precisamos ajudar as pessoas, né? A pensar diferente. Diferente já é bom, sabe assim, um ganho, né? Fugindo da mesmice. Então eu queria pensar hoje no seguinte. É interessante você ver na televisão, assim, às vezes aparece um cara, um influenciador, um político, um artista, um esportista, sei lá, e aí depois nas redes sociais vem os comentários, né? E aí os comentários são assim, fulano de tal é mesmo um... E aí, nossa, varia de A a Z, né? Pode ser um escroto, um bandido, um asqueroso, mas também um cara legal, pessoa gente fina, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. E aí, claro, essa afirmação é uma afirmação interessante, quer dizer, você tem um nome próprio, João, que corresponde, simboliza, né, uma pessoa. Aí você tem o verbo ser, é um calhorda, é um trapaceiro, é um... E aí você se pergunta, o que será que isso quer dizer exatamente? Então, eu me interessei, né? João é um canalha, Asdrubal é um cara fantástico, né? Bom, o que será que isso quer dizer exatamente? E aí você pergunta para a pessoa e, invariavelmente, o que a pessoa diz é o seguinte. Veja só. E aí, então, ela vai descer para o particular, né? Em tal momento, ela poderia ter feito isso e fez aquilo. Em tal momento, veja só, ela me estendeu a mão. Em tal momento, ela me prejudicou. Então, na hora de explicar por que João é um canalha, o que é dito é o que João fez aqui e acolá, ou seja, a sua ação. Mas é engraçado, né? Porque você poderia ter dito, João agiu canalhamente, João agiu canalhamente comigo, João agiu bem comigo, João... Né? Mas, muitas vezes não é isso que é dito João é. No lugar de dizer que ele fez, a gente diz que ele é. Qual é o interessante de dizer que João é um canalha? É que o atributo vai para a pessoa mesmo, enquanto que o agiu, o comentário é só sobre aquela ação. Quando você diz que João é um canalha, para fazer sentido, é preciso que João, digamos, seja sempre canalha. E para João ser sempre um canalha, é preciso que ele se comporte como tal o tempo inteiro. Porque se ele não se comportar o tempo inteiro, a conduta desmente o ser, né? E aí você fica sem saber. Então, uma pessoa que é um canalha, enfim, ele contamina de canalice toda a sua vida prática, todas as suas ações. Ao passo que se você diz que João agiu canalhamente, foi só ali. Depois, eu não falei nada que ele é isso ou que ele é aquilo, eu só falei que ele fez isso ou fez aquilo. Quais são as diferenças e as inferências, digamos assim, desses dois jeitos de pensar? É que num caso o objeto é a conduta e no outro caso o objeto é a pessoa. O objeto do comentário, o objeto
da avaliação, o objeto do xingamento, o objeto do elogio, ou é uma conduta ou é uma pessoa. Qual é a vantagem de você ficar restrito à conduta? É que em outras condutas você não se comprometeu e, portanto, João pode ter oscilado, agido bem aqui, mal lá, e você não errou. Você disse só que ele agiu mal ou agiu bem numa conduta específica. Então você se pergunta, e por que tanta gente fala da pessoa? E aí a resposta é que dá a impressão que algumas pessoas têm o comportamento habitual, recorrente. O sujeito age mal hoje, age mal amanhã, age mal depois da manhã, age mal na sexta, age mal o mês que vem, age mal o ano que vem, e dá a impressão, não é, que ele tem por hábito agir mal. Dá a impressão que a canalice é uma espécie de referência que ele usa sempre. Dá a impressão que a crueldade é um traço de todo o seu comportamento. Seria uma espécie de traço de caráter. Um traço de caráter que acompanha a pessoa na ação 1, na ação 2, na ação 3, na ação 4, na ação 5, etc. E nesse caso, talvez pudéssemos, ao invés de simplesmente dizer que João agiu mal ontem, poderíamos dizer que João age mal sempre, e aí estaríamos tentados a concluir que João é mal. A vantagem, embora você se comprometa mais, é dar uma ideia para quem está te ouvindo de que o comportamento mal não foi só daquele dia, mas ele é recorrente. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você tira do cara a chance, né, de se recuperar, né? Já que ele é mal, eu faço o interlocutor acreditar que, sendo mal, agirá mal sempre. E nós sabemos que tem gente que muda de comportamento. Tem gente que progride, tem gente que melhora, tem gente que se aperfeiçoa. Isso também existe. Então você fica aí com esse tema de reflexão para hoje. Afinal de contas, quando nós nos referimos às pessoas, não é? Nós falamos bem de uma pessoa que tem um determinado caráter, um conjunto de referências sobre como agir, que se repete, e isso é uma coisa, nós nos engajamos mais, nós nos comprometemos mais e nós corremos mais risco. Quando nós nos limitamos a dizer que fulano de tal agiu dessa ou daquela maneira, a gente corre menos risco porque o nosso comentário é só sobre aquela ação. Mas a gente perde a oportunidade de perceber que aquela ação não é isolada. Ela está inscrita num verdadeiro programa de comportamento, que obedece a um padrão de comportamento. E é essa a reflexão de hoje. Porque aqui muito cá entre nós, né? Tem de tudo. E é por isso que o problema é complicado. Tem de tudo. O que eu quero dizer com tem de tudo? Tem gente que tem uma regularidade impressionante. E quando é pro mal, fica mais claro, mais fácil de achar. Mas também existe aqueles que agiram mal por muito tempo e, de repente, vamos dizer assim, usando uma terminologia religiosa, se converteram. E aí, bom, nesse caso, seria muito injusto afirmar que eles são isso ou aquilo, porque quando uma pessoa é do verbo ser, o problema do verbo ser é que ele é muito definitivo. Ele não aceita com facilidade o deixar de ser. Eu deixo isso na sua mão, a responsabilidade é sua, os instrumentos de reflexão estão em seu poder e você fará deles o uso que achar mais digno e mais adequado. Beleza? Esse foi o nosso hashtag Partiu Pensar. E se você gosta do nosso trabalho, não hesite em nos apoiar. Agradecemos a todos os nossos apoiadores, que já passam dos 500. E agradecemos com muita sinceridade, porque sem eles, esse trabalho não poderia ter continuidade.
Então, muitíssimo obrigado, valeu. E se você ainda não nos apoia e quer começar a nos apoiar, procure pelo nosso programa Apoia-se, do Inédita Pamonha, do Partiu Pensar. E por mais singela que seja a contribuição, ela será muito importante para que a gente continue tendo condições técnicas e materiais de levar a você toda semana reflexão boa sobre a vida. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Show de bola. Você ouviu o Partiu Pensar, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais.